entregue a Ti como um cheiro suave e agradável. Graças te damos, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo, que se faz real neste lugar. Graças te damos, Senhor, pela comunhão de estarmos na Tua casa, a noiva de Cristo. Espírito Santo, tenha liberdade em cada coração para fazer a boa e perfeita obra sobre nós, Senhor. Fala com cada um que está aqui nessa manhã, Senhor. Fala com cada filho e cada filha amada do Senhor, Pai. Uma palavra especial, uma palavra de cura, de transformação, de mudança, de avançar, para conquistar o Teu reino. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Prepare a tua espada, porque hoje você vai trabalhá-la muito. A palavra de Deus hoje fala sobre o poder da unidade no chamado. Poder de estarmos unidos em prol de um chamado, em prol de uma visão. Nós vamos falar sobre unidade, sobre visão e o papel fundamental de um grande ajuntador. Abre a sua palavra de Deus em Eclesiastes 4:9. Capítulo 4, versículo 9. Diz assim: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Vá para Gênesis 21:8. Primeiro livro da Bíblia. Diz assim, 21:8. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falharei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor, ele começa a dizer que não é bom, não é agradável que o homem caminhe só. Que o homem esteja só na sua jornada, e só na sua missão, na sua visão, nos seus objetivos, em um propósito. O Senhor faz para ele uma ajudadora idônea para serem um. Para que dois se transformem em um. O Senhor faz esse propósito para a vida do homem. Em Eclesiastes o Senhor fala que é melhor e tem melhor paga quando se trabalham em dois. Há o melhor resultado de quando caminham em dois. Porque fala, se um fraquejar, se um quiser parar no meio do caminho, tem um outro que sustentará. Tem outro que falará, vamos adiante. Nós temos uma visão, nós temos um objetivo. Mas ai daquele que está só. Porque se ele cair, ele não tem quem o levante. Não há um sustento. Não existe um ajudador. Em Amós 3:3, não precisa abrir esse versículo não, diz, porventura andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo. Então existe uma condição. Andarão dois juntos se não concordarem? Nós sabemos que não. Se dois não concordarem, não estiverem em uma verdadeira unidade, um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. Eles não andarão juntos, eles não falarão a mesma linguagem, eles não estão em unidade. E nós bem sabemos que uma casa dividida, um lar dividido, pessoas divididas não subsistirão. Não resistirão, não estão caminhando para um propósito. Quando vier a tempestade, quando vier a guerra, quando vier dias de luta, esse lar terá grande ruína, porque não estão caminhando debaixo de um propósito. Abra sua Bíblia em Salmo 133. Unidade, visão, papel de um ajudador. Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. É bom, é suave, é agradável a unidade, a união dos irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a orla das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre quando há união, quando há unidade,
quando há uma comunhão verdadeira. E aí desce um olho precioso, quando há unidade, quando há comunhão, quando há o mesmo caminhar, a unidade. Não existe você dizer, eu amo a Cristo, mas eu tenho problema com a noiva de Cristo. Não existe. Não tem como existir eu amar a Deus e eu ter problema com a sua noiva. Problema em me relacionar com a sua noiva. Problema em me relacionar com o meu irmão que está sentado ao meu lado. Problema em me relacionar em a casa do Pai e me sentir feliz de estar na casa do Pai. Não tem como eu separar, eu amo a Cristo, mas eu tenho problemas com a sua noiva. Nós temos que ter a unidade com a noiva de Cristo e uma comunhão com os irmãos, para que derrame sobre nós um óleo especial. E para que nós possamos ter a bênção e a vida para sempre. Nós temos que ter comunhão com o irmão. E nós temos que ter unidade com o líder sobre nós. Para que nós possamos viver a bênção, para que nós possamos colher resultados, para que nós possamos avançar. Eu tenho que amar o meu irmão e eu tenho que ter unidade com o meu líder que está sobre mim. Unidade, visão, o poder de um ajudador. E nós somos ajudadores, e ajudadores para avançar o reino do Senhor. Você já tentou amarrar o seu tênis usando apenas uma mão? Uma das mãos somente, aí você vai tentar amarrar o cardápio do tênis, você já tentou? Não é difícil? É menos produtivo? O resultado não demora mais para você concluir? Você pode até concluir, você pode conseguir, mas o resultado vai levar mais tempo. Do que você usar as suas duas mãos, será mais eficiente, será mais rápido, você conseguirá atingir o resultado que é amarrar o cardaço do tênis. Duas mãos trabalhando juntas resolvem os problemas em segundos. Assim é o reino de Deus. O Senhor quer que nós trabalhemos juntos para a sua conquista, para o avançar de sua obra, para que o óleo da unção desça sobre nós e a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas. A visão. Então vamos definir alguns conceitos importantes nessa manhã. E ele se vê sozinho quando o Senhor convida ele para essa obra. O Senhor entrega sobre Moisés uma visão. E Moisés ele se vê, eu vou realizar sozinho tudo isso, mas é muito grande, Senhor, a obra que o Senhor está me dando. Então ninguém recebe uma visão de Deus para realizar sozinho. Se a visão pode ser realizada apenas por você, ela provavelmente é humana. Ela não é divina. Visões divinas exigem o corpo de Cristo. Você já ouviu um provérbio africano que diz, é preciso uma aldeia para criar uma criança? É preciso uma aldeia para criar uma única criança. Então nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Se nós desejarmos fazer sozinho, não é uma obra do Senhor. Não é uma obra divina, mas é uma obra do homem da carne. E Moisés, ele se vê em grande aflição, mas Deus, Senhor, eu... E aí o Senhor fala com Moisés. O Senhor tinha chamado Moisés para libertar o povo. Moisés, ele tinha uma limitação em sua fala. E o Senhor, ele não muda a limitação de Moisés imediatamente. Mas o Senhor envia um ajudador. Então o Senhor envia Arão, seu irmão, para ser voz para Moisés. Existia uma visão, libertar o povo, levá-lo à terra de Canaã. Existia uma limitação, e aí o Senhor apresenta um ajudador. E aí existe uma unidade entre Moisés e Arão para um objetivo, para a missão. Arão, ele não tentou roubar o cajado de Moisés. Ele não tentou, ele entendeu que o chamado era para fazer a obra, o chamado de Moisés funcionar. Arão entendeu que a obra não era dele, mas a obra dele, o papel dele era fundamental, era fazer com que o chamado de Moisés acontecesse.
Abre a sua Bíblia em Êxodo 4:10. Havia uma visão: libertar o povo, tirar da escravidão, libertar-os, fazê-lo avançar. E antes de lermos Êxodo 4:10, eu te pergunto: o grau da tua unidade, o nível da tua unidade, o nível da tua entrega com a noiva, com o seu líder, te faria entrar na terra prometida? Ou te deixaria durante longos anos no deserto? Perguntar mais uma vez: o grau da tua entrega, o grau da tua intimidade, o grau do teu zelo, da tua unidade com o seu irmão e com a sua liderança, com a visão do seu líder, te faria entrar na terra prometida, ou você estaria por longos anos no deserto? Eu posso te dizer por experiência própria, que durante um período da minha vida, um período do meu casamento, que eu tinha que ter total unidade com meu marido. Ele estava indo para a direita, eu estava indo para a esquerda. E eu posso dizer que isso não fez com que eu entrasse na terra prometida. Eu posso dizer que eu passei longos anos no deserto, pelo menos quase 3 anos, eu passei em uma situação de deserto, até que eu me alinhei e eu entrei em unidade. Então eu posso dizer por experiência própria, que quando não há um grau de unidade, quando não há um grau de entrega, quando não há renúncia, quando não há fidelidade, nós ficamos longos tempos no deserto. E Êxodo 4:10 diz o seguinte: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem inocente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também saía ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que há de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu serás por Deus. Toma, pois, essa vara na tua mão, com que farás os sinais. Então Moisés, ele recebe nesse momento, que ele recebe a visão do Senhor, que há uma hesitação, que eu não sei falar, o Senhor levanta um ajudador para a visão que Moisés ia ter que caminhar, para a missão do dia a dia que Moisés teria que trilhar. O Senhor levanta Arão e o Senhor coloca eles lado a lado para caminhar. E o Senhor fala: falarei contigo, porque a visão foi entregue a Moisés, e você falará a Arão, e o Arão será por tua boca. Ele será a voz de quem? Voz de Moisés, para libertar o povo. Abra em Êxodo 17:11. Em Êxodo 17:11, nós vemos um momento crítico. Existe uma batalha, a batalha contra os amalequitas. E a batalha, eles não eram guerreiros formados, eles não estavam preparados para trilhar essa luta, eles não eram guerreiros, eles eram ex-escravos de Faraó, essa é a verdade, e eles eram um povo marcado pela presença do Senhor. E aí eles vão para essa batalha. Êxodo 17:11 diz: e acontecia quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, estavam cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para que assentasse sobre ela. E Arão e Hur sustentavam as mãos,
um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs, e Israel prevaleceu e venceu a batalha contra Amaleque. Então havia uma liderança que estava lá, que tinha uma visão, que tinha uma missão, que estava trilhando um caminho, olhando para a guerra de Israel contra os amalequitas. E aí a estratégia que eles tinham, eles não eram homens de guerra, mas eles eram homens que estavam caminhando uma missão e um propósito, que era chegar à terra prometida, a terra que mana leite e mel. E aí Moisés, ele está no alto, lá no cume, no alto, está vendo a guerra. Moisés está com seu cajado nas mãos, seus braços abertos, e quando Moisés está firme, abençoando aquele povo, Israel prevalece. Quando Moisés se cansa, começa a baixar as suas mãos, os amalequitas começam a vencer, a prevalecer. E aí, Arão e Hur, vendo o que sucedia, eles não falaram assim: me dá aqui, Moisés, eu vou levantar a mão, me dá aqui seu cajado. Não, eu estendo o meu papel como ajudador. Meu papel como ajudador não é pegar o cajado da mão do líder. Meu papel do ajudador é apoiar esse líder na missão que ele está, na visão que ele vai chegar. E assim eles fazem, sabe? Eles entendem que ser ajudador é entender que sustentar os braços de quem está na liderança garante a vitória de todo o exército. Então, meu papel não é falar assim: meu líder cansou, agora eu vou pegar o cajado dele, eu vou continuar. Não, meu papel é entender, ele cansou e eu estou aqui para apoiar os braços dele, para que ele continue a interceder pelo povo, para que ele continue a interceder e o povo tendo vitória, prevalecendo. E a caminhada de Moisés com Arão foi muito significativa para aqueles. Foi um apoio de um para com o outro. Arão apoiou Moisés em todo o seu período que eles estavam para sair do Egito, para caminhar no deserto. E a recompensa que o Senhor entregou a Arão e a sua casa e a sua descendência foi uma recompensa muito preciosa. Que o Senhor, ele unge Arão como sumo sacerdote, como aquele que poderia entrar no tabernáculo do Santo dos Santos, fazer expiação pelos pecados. O Senhor entrega essa palavra sobre a vida de Arão e sobre a vida dos seus filhos. O Senhor entrega e unge eles a sacerdotes perante a face do Senhor. Aqueles que fariam a obra do Senhor com zelo e com temor no tabernáculo do Senhor. Arão, ele não foi perfeito, irmãos. Se você estudar Êxodo todinho, você vai ver que Arão pecou, que Arão entristeceu o Senhor, que Arão falhou com Moisés, mas o Senhor o perdoou, o Senhor o santificou e o Senhor derramou sobre ele uma bênção tal sobre a sua casa e suas gerações. Todas as gerações da família de Arão seriam sacerdotes, estariam diante da face da presença do Senhor no tabernáculo do Santo dos Santos. Existe uma recompensa para aquele ajudador. Existe uma recompensa para o ajudador. Gostaria de falar agora de Josué. Vamos continuar. Josué, ele esteve o tempo todo do lado de Moisés. Josué, ele também caminhava em unidade e servidão, silenciosa. E Josué gera uma grande sucessão. Então, enquanto Moisés e Arão caminhavam perante o Senhor em sacerdócio, em unidade, transmitindo a palavra do Senhor para o povo, as ordens, a lei, julgando o povo. Josué estava em servidão o tempo inteiro, caminhando ao lado de Moisés. Era como se fosse uma sombra. E ele era um garoto que foi se tornando homem. E ele era um garoto que foi se tornando um grande guerreiro. Então ele era uma proteção para Moisés. Ele era aquele que servia. A visão e a missão era conduzir ao povo de Israel pelo deserto para introduzi-los à terra prometida. E aí Moisés, ele caminhou com esse povo no deserto, e quem introduziu a terra prometida foi Josué. Quem concluiu a obra de Moisés, a visão pelo que o Senhor tinha dado, foi Josué, aquele que sucedeu o seu líder.
O papel do ajudador. Antes de ser um grande general que derrubou as muralhas de Jericó, Josué foi conhecido por décadas simplesmente como servidor de Moisés. Êxodo 24:13. Diz o seguinte: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Vou ler novamente. E levantou Moisés com Josué, seu servidor, aquele que servia, aquele que estava constantemente perante a face de Moisés, aquele que parecia a sombra de Moisés, aquele que estava aprendendo, aquele que guardava. Subiu Moisés ao monte de Deus. Quem estava com ele? Josué. Quem sobe adiante? Moisés. Quem permanece guardando? Josué. Josué estava o tempo todo servindo a Moisés. Josué não tinha destaque, mas Josué tinha unidade. Josué tinha fidelidade. Josué tinha caráter. Josué estava se formando na presença de Moisés. Ele estava aprendendo e o Senhor era com ele. Enquanto Moisés subia ao monte para falar com Deus, Josué ficava na base ou na porta da tenda, guardando o líder e a presença de Deus. Ele não tinha pressa de aparecer. A sua missão era apoiar. Nós não temos que ter pressa, nós temos que compreender a nossa missão, o nosso objetivo. Abre Josué 1, versículo 1. Unidade, visão, missão. Unidade, visão, missão. Josué 1:1. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo de Deus, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até a grande mar do poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, mas prudentemente te conduzirá para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. De que então farei prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Esse é o resultado, essa palavra de bênção, essa palavra que eu estou contigo, eu vou cumprir em ti a minha obra que eu jurei aos teus pais, Josué. Você vai fazer esse povo entrar na terra que mana leite e mel. Você vai fazer, você vai introduzir esse povo. Não se desvie da minha palavra, do livro da minha lei. Esse é o resultado da unidade. Josué absorveu o espírito de Moisés, a sabedoria e sua autoridade. Quando Moisés partiu, a transição foi perfeita. O povo respeitou a Josué da mesma forma que ele respeitava Moisés. Ele cumpriu a missão da conquista na terra. Josué ele já estava se formando como um grande líder. Quando Moisés morre, quando encerra-se os dias de Moisés,
A liderança de Josué é muito tranquila. Já existia uma liderança, já existia uma presença, ele estava com o líder a todo tempo. Então aquele povo continua a ouvir a voz de Moisés através de Josué, continua ouvindo a Josué, caminhando. E Josué introduz esse povo à terra prometida. Só conseguimos ser esse ajudador quando estamos maduros. Nós só conseguimos ser um ajudador de excelência quando estamos curados, quando estamos despojados do nosso eu, das nossas vaidades, quando nós estamos realmente entregues ao Senhor. Nós conseguimos ser um ajudador de verdade. Quando nós, muitas vezes, sem entender, nós somos ajudadores. Sem entender, nós permanecemos fiéis rumo à terra prometida, rumo ao objetivo. O ajudador que sabe servir nos bastidores com fidelidade está sendo forjado por Deus para carregar grandes responsabilidades no futuro. Prosseguindo, gostaria de falar sobre o livro de Juízes. O livro de Juízes no Antigo Testamento da Bíblia narra o período da história de Israel após a morte de Josué, sucessor de Moisés, até o surgimento do profeta Samuel, da monarquia, do estabelecimento dos reis. Então, Juízes, ele narra um período muito caótico. É um período de transição e um período de fraqueza espiritual desse povo de Deus, apontado pela necessidade urgente que o povo tinha de uma liderança espiritual. O povo tem necessidade de uma liderança espiritual. E o plano profético de um rei definitivo, Jesus Cristo. A grande marca do livro de Juízes chama do ciclo dos juízes. É um padrão espiritual e social que se repete várias vezes ao longo da narrativa. Toda vez que eu falo no livro de Juízes, fala a mesma coisa. Não perca a oportunidade de ler o livro de Juízes, é muito importante, é muito bom. O ciclo repetitivo que acontecia no livro de Juízes, nós podemos contar em 4 etapas. A primeira etapa era a apostasia, o pecado. O povo de Israel se afasta de Deus, esquece suas leis e começa a adorar os deuses falsos das nações vizinhas, como Baal e Astarote. Então, o primeiro ciclo que acontecia nessa fraqueza espiritual que é citado no livro de Juízes é a apostasia, o pecado. Então, o povo de Deus para de seguir as leis, não segue as leis do Senhor, não anda em santidade perante a sua face, passa a adorar outros deuses, não somente o Deus de Israel. Então ele adora os deuses das cidades vizinhas. Logo após, entra no segundo nível, opressão ou castigo. Com a consequência do distanciamento de Deus, os israelitas perdem a proteção divina. São invadidos e escravizados pelos povos inimigos, como os filisteus, midianitas e moabitas. Então, primeiro, me afasto de Deus, começa a buscar outros deuses, e aí em seguida entra o castigo divino. O Senhor já não é mais com aquele povo, porque aquele povo está idolatrando. E aí o Senhor, eles começam a ser o quê? Escravizados, açoitados, escravizados pelos povos. Aí terceiro, quando a opressão é muito grande, vem o arrependimento. O arrependimento, debaixo de muito sofrimento, o povo se arrepende, reconhece o erro e clama a Deus por socorro. Então, quarto e último, acontece o livramento, a salvação. Deus, em sua misericórdia, levanta um juiz, que nessa época não era um magistrado de um tribunal, mas sim um líder militar e um libertador inspirado pelo Espírito de Deus. Esse juiz levanta o povo na guerra e vencia os inimigos e trazia a paz até a sua morte. Então entenda que o livro de Juízes narra essas quatro etapas. Pecado, o povo se desvia do único Deus, começa a adorar outros deuses. Castigo, então o Senhor assim se afasta desse povo, ele começa a ser escravizado. E aí esse povo está escravizado, começa a ter um arrependimento, estamos sofrendo tanto, se arrepende do seu mau caminho e clama. E aí o Senhor levanta um libertador, um líder sobre eles. Esse líder luta as guerras,
vence as batalhas, liberta o povo. E aí tem paz. Até o momento do final da vida desse líder. Quando esse libertador morre, começa tudo de novo. Esse é um ciclo do livro de Juízes. Logo após a morte do juiz, o ciclo recomeçava exatamente do mesmo jeito. Estava ouvindo uma pregação esses dias, e aí perguntaram assim para o pregador, qual é o maior pecado contra Deus que um homem pode cometer? E nós bem sabemos, acho que nós responderemos da nossa maneira religiosa, da maneira que fomos ensinados, que nós falamos é o quê? É entristecer o Espírito Santo. É o maior pecado que um homem pode cometer contra o Senhor. Mas na verdade esse pregador ele responde, a frieza da palavra de Deus. Esse é o maior pecado. A indiferença ao Espírito Santo. A soberba, a frieza. Esse é o maior pecado que um homem pode cometer contra Deus. É quando é tanto faz, é quando eu estou frio, é quando a palavra não entra mais no meu coração, me quebranta, a ponto de eu entender o que eu estou fazendo de errado, o mau caminho que eu estou tomando. Esse é o maior pecado que um homem pode cometer contra Deus. Em Juízes 21, 25, não precisa abrir, diz... Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. E aí caminham para a apostasia, para o engano e para a morte. Naquele dia não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia aos seus próprios olhos. É o que eu disse, não tem como eu amar a Deus e não ter comunhão com meu irmão. Não tem como amar a Deus e não servir a liderança que está sobre mim. Não tem como amar a Deus e não amar a sua casa. Não entrar nos seus atos e falar, Senhor, graças que eu estou mais uma vez na tua casa. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Quem eram os juízes? Então, o livro de Juízes narra 12 juízes principais, dividida entre maiores e menores, de acordo com o espaço dedicado a eles no texto. Gostaria de falar os mais conhecidos por nós aí. Gideão, um homem tímido e de família pobre, com apenas 300 homens escolhidos por Deus, derrotou o gigantesco exército dos midianitas. E aí também temos Sansão, conhecido pela sua força física sobrenatural, dada pelo Espírito de Deus, mas também por suas falhas morais e pela sua trágica história com Dalila e os filisteus. E aí temos Eude, o juiz canhoto, que libertou Israel da opressão dos reis de Moabe de forma estratégica. Vale a pena você ler aí mais sobre Eude e sua história. E aí eu gostaria de ter concluído os juízes falando de Débora, a única mulher que foi juíza, né? Portanto, sobre Israel. Débora, a única mulher juíza, profetiza, que demonstrou grande estratégia militar e liderança espiritual ao lado de Baraque. Abre a sua Bíblia em Juízes 4, versículo 1. Lembrando, Débora foi levantada, Gideão, Sansão, Eude, no meio dessas 4 etapas que o povo vivia: pecado, castigo, arrependimento e salvação. E aí o Senhor ouvia e levantava um líder sobre eles. Juízes 4:1 diz: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer a Eude. E vendo-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císara era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete, dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel.
E Débora, mulher, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não lhe deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti um ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão dos exércitos de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e a darei na tua mão, e o darei na tua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei. Se não fores comigo, eu não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porque não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Então Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Qual era o contexto que eles estavam vivendo? Débora. Vamos a falar da profetisa Débora, a única juíza. Débora, seu nome significa abelha. Por extensão, nós podemos dizer que é aquela que trabalha árduo, que tem uma organização, que tem uma doçura e uma grande liderança. Débora era uma mulher que reconhecia o seu valor, o seu papel de mulher. Ela era uma mulher profetisa, ou seja, ela tinha seus lábios, a sua boca consagrada ao Senhor para abençoar, para testificar, para trazer uma palavra de bênção. Débora era uma esposa, ela tinha um marido, o qual ela caminhava em unidade, ela sabia o seu papel de esposa. E Débora estava sentada debaixo da palmeira de Débora. Ela tinha um lugar onde o povo podia ir encontrá-la. E o povo podia trazer as suas causas para que ela julgasse. Então ela passava as tardes sentadas debaixo da palmeira de Débora. E aquele povo ia lá e falava: está acontecendo isso, Débora, nos ajude. E ela julgava, ela era uma juíza sobre o seu tempo. E aí o Senhor estabelece para ela, o Senhor entrega a Débora a visão. Ela recebe a visão sobre a libertação do seu povo depois de 20 anos de grande opressão. E ela recebe a visão e ela manda chamar a Baraque. Quem era Baraque? Baraque o nome dele significa relâmpago. Foi um grande líder militar da tribo de Naphtali, convocado pela juíza Débora. E aí Baraque liderou o povo e rumo à vitória contra o rei cananeu. Baraque, ele foi aquele que foi chamado para a missão. Débora recebe a visão, convoca a Baraque. Baraque vai fazer a missão acontecer. Ele vai trilhar esse caminho para rumo à visão. Ele é aquele que vai executar. O Senhor falou com ela transmitiu a ele, convoca ele, fala para ele: reúna 10.000 homens que o Senhor vai entregar nas tuas mãos. Ela dá a direção para ele e ele vai executar. E a última pessoa que nós temos aqui é Sísera. Sísera era o comandante do exército cananeu, do rei Jabim, conhecido por oprimir Israel por 20 anos. Ele liderou o poderoso exército com 900 carros de ferro. Então nós temos Débora, aquela que recebeu a visão. Nós temos Baraque, aquele que ia fazer a visão acontecer, ia trilhar os caminhos. E temos o inimigo. Só que nós acabamos de ler a palavra de Deus e disse que ele falou: eu não quero ir sozinho. Eu quero que você vá comigo. Ele convoca ela a ir com ele. E ela fala: eu vou contigo. Ela se levanta como profetisa para ir com ele. Então existia uma unidade. Qual é a chave da vitória entre Baraque e Débora? Foi a unidade. O Senhor prevaleceu com eles. Baraque reconheceu a autoridade espiritual de Débora e disse: se fores comigo, irei. Mas se não fores comigo, eu não irei. Eles reuniram a direção espiritual e a execução de um grande guerreiro. O desprendimento do ego
Embora a glória da vitória final tenha sido de uma mulher, e essa mulher nem sequer foi Débora. Ela pega e fala para ele: eu irei contigo, mas essa vitória, essa honra não será entregue a ti, e sim às mãos de uma mulher. Nós sabemos que não é, essa mulher ela não é Débora. Essa mulher é uma outra mulher, que também estava em unidade, que estava seguindo esse propósito, que era Jael, que estava na sua casa, à porta da sua casa. Quando o soldado, quando o líder do exército, Cícera, passa cansado, fugindo, porque ele tinha perdido, ela fala: entra na minha casa. E aí nós sabemos o que ela faz? Toma aqui um copo de leite. Ela dá um leite morno para ele. Ele adormece e ela fica uma estaca na sua testa. E assim ela mata. O Senhor entrega, sim, Cícera nas mãos de uma mulher. Então a palavra se cumpre, a palavra da juíza Débora. Baraque não deixou de cumprir o seu papel por causa de status. Ah, não, então não vai ser minha vitória, então deixa, eu não vou na guerra. Ah, Débora, deixa, não precisa mais comigo. Não, ele não deixou de cumprir. Ele entendeu que cumprir a missão era mais importante do que receber aplausos. Ele entendeu o quão importante era o papel dele, que ele tinha sido chamado pela profetisa, que o Senhor era com ele e ele iria cumprir. A lição que nós temos: o ajudador ele não busca holofortes, ele busca o cumprimento de um propósito. No reino de Deus, o termo ajudador não é inferior, não é uma pessoa inferior, que a própria Bíblia chama o Espírito Santo Consolador ajudador. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ajudar é uma característica do próprio Deus. Uma igreja, um ministério sem visão, ele anda em círculos. Muitas vezes nós nos tornamos ovelhas gordas, ovelhas doentes, que sujamos a água, que daí não tem água limpa para ninguém entrar. Mas quando nós temos uma visão de sermos ajudadores, nós vamos vencer. Nós vamos apoiar a liderança, nós vamos apoiar o cansaço e a frustração, muitas vezes, do nosso líder. Quando nós nos colocamos como ajudadores. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Comece a quebrantar o seu coração.